Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Olá, meu amigo, meu irmão internauta. Mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos compartilhar esses momentos felizes, falando da palavra de Deus. Muitas vezes a gente deixa Deus de lado em segundo plano. Nós não devemos de fazer assim. Nós devemos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é o centro de todas as coisas. Jesus diz: sem mim nada nós podemos fazer. Sem Jesus eu não estaria aqui, você não estaria aí do outro lado ouvindo. Então nós precisamos de Jesus, precisamos de estar mais em contato com Jesus. E para estarmos em contato com Jesus é tão simples. É abrir o nosso coração, conversar com Ele da mesma forma que nós estamos conversando aqui agora. Eu fico feliz em ter você aí do outro lado. Quero mandar um abraço aí para a Adriana, lá de Atibaia. Também de Atibaia lá, a Cris. Ela já esteve aqui no nosso programa. Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Também a Érica lá no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe também a Érica, o Fábio e a Maria Eduarda. Uma família assim que logo, logo, se Deus quiser, vai estar aí buscando mais ainda a presença de Jesus. E é muito bom quando nós buscamos a presença de Jesus. E hoje aqui no estúdio eu fico feliz porque eu tenho um convidado muito especial. É um amigo de pouco tempo, mas já é um amigo de coração. Porque é um amigo em Jesus. Quando se torna um amigo em Jesus, se torna um amigo de coração. Porque nós somos irmãos, independente se mora na China, na Europa, onde morar, é o nosso irmão em Cristo. Quando somos irmãos, não temos localidade. Sim, a nossa única localidade é o céu. É o nosso único objetivo. E nós estamos aqui no estúdio com o Elias. Elias, é um prazer ter você aqui. Fiquei contente quando você aceitou o convite de poder estar aqui partilhando alguns momentos aí do qual você vai trazer algumas novidades sobre finanças, né? Isso. E hoje o país está num caos, mas ele precisa de alguma solução. E de repente essa solução Deus hoje está provendo através de você, para que outros que estão do outro lado lá possam encontrar a saída para a sua vida financeira, né? Isso é muito bom. E o Elias também canta, né, Elias? Louvamos a Deus, né? Você canta em quarteto, Louvamos né? a Deus, canta em quarteto. Como que é o nome do quarteto? Hoje eu estou com o Quarteto Servos. Servos. Nós estamos juntos há mais ou menos 2 anos. 2 anos Ficamos um juntos, tempo parado, né? E voltamos agora há 3 meses. Aí, estão voltando aí, né? Na ativa, né? Ativa. E você canta qual voz? No quarteto eu canto baixo. Ah, você faz a voz baixa. Olha que interessante, viu? O Elias aí, ele tem diversas atividades, né? E você frequenta aqui a igreja? Atualmente eu estou frequentando a igreja de Jardim Caiama. A igreja adventista do sétimo dia de Jardim Caiama. Isso. Legal, que bom, Diadema, né? Aqui, né? Região de Diadema. Então tem muita gente hoje lá, de Diadema, lá assistindo o seu programa. Inclusive eu já queria primeiramente agradecer, né, você pelo convite. A gente está aqui de novo, um prazer imenso estar aqui. Primeira vez que esteve com o quarteto, né? Na primeira vez eu vim com a minha esposa. Ah, foi com a sua esposa, né? Com a esposa, isso. Ah, tá, é verdade, é verdade. Com a Sheila. Tá certo. Queria mandar um beijo para ela aí, para os meninãos que estão me assistindo lá. Pessoal de Jardim Caiama, pessoal da Escola Adventista de Diadema. Um forte abraço aí e que Deus esteja com vocês aí. Isso, é sempre bom. Agora eu lembrei, você esteve aqui a primeira vez, depois você veio com o quarteto. Você chegou a vir com o quarteto, não? Não, com o quarteto não. Você não veio com o quarteto? Então foi... Não.
Não vim com o quarteto. Não, mas o Rogério veio aqui uma vez. Talvez o Rogério tenha visto. Veio, mas então foi Talvez com outro ele componente. veio com uma outra formação. É uma outra formação. É. Você não veio formação. naquela vez, não. Quando eles vieram, Então, mas é sempre um prazer, né? A gente está com as portas abertas aqui. O programa Palavra de Fé é um programa que está assim, ó, com as portas abertas, para que você venha falar do seu trabalho, da sua vida, o que aconteceu, a Amém. transformação da sua vida, quando Jesus entrou na sua vida. Muitas vezes você fala, não, mas ele só convida pessoas que cantam, pessoas que têm empresa. Não, você, o dia que quiser vir para cá, você que está aí do outro lado, sentir vontade de vir dar um testemunho aqui, no programa Palavra de Fé, as portas estão abertas. Só você ligar para mim, 011 946 57 70 75. É meu WhatsApp. Você vai estar aí entrando em contato e dizendo assim, olha, irmão Verde, eu gostaria de dar o meu testemunho. Eu gostaria de mostrar o quanto Deus transformou a minha vida e a vida da minha família. Você pode estar aqui com a gente, dando o seu testemunho aí, para que todos vejam como Deus opera milagre na vida de cada um de nós. E o Elias não é diferente, né, Elias? Sim. Está aí porque Deus operou milagre na sua vida e hoje você está aí também. Sempre. Está trabalhando, graças a Deus, né? Deus Inclusive, você trabalha em que área mesmo? Então, eu sou gestor financeiro. Sou de formação gestor financeiro. Você é gestor financeiro já há quantos anos já? Eu trabalho na área, esse ano agora vão para 14 anos. Você trabalha 14 por conta anos. própria mesmo, né? Você Então, na verdade, no começo da carreira, eu sempre trabalhei na área administrativa, mas foi mais ou menos em 2005, 2006, foi quando eu ingressei num grupo de empresas, né? E aí onde eu comecei a trabalhar nesta área assim, de forma mais efetiva. Mais constante, né? Isso. E aí, embora eu não goste muito, olha que interessante, né? Eu trabalho com números, eu não sou muito lá amigo dos números, mas embora eu não tenha muita afinidade com os números, eu acabei gostando da área e daí eu peguei ela para a carreira. E graças a Deus está aí, tá indo bem, graças a Deus, né? Em 2016 agora eu me desliguei do grupo, né? E aí eu abri a minha empresa, que é a Confinac, né? E aí eu passei a prestar serviço para pequena você empresa. Tem uma empresa chamada? Confinac. Confinac, né? E se alguém, depois da palestra aqui, quiser entrar em contato, aí você vai passar o seu número, seu zap, seu e-mail, né? Seu Instagram, para que vocês entrem em contato com ele. Mas antes de tudo isso aí, dessa história aí, nós vamos aprender uma coisa também. Vamos aprender como é que canta bonito. E aí o Elias vai cantar aqui para que Deus seja honrado através da voz do nosso irmão aí. Amém. Papai do céu. Posso me esconder de todo mundo aqui. Posso
Deus conhece o nosso coração como ninguém. Que maravilha, olha o celular. Que maravilha. Gostoso ouvir canções assim, né? Uma canção tão gostosa, assim, tão tranquila, onde você consegue refletir sobre a letra, né? O que está dizendo a música. É muito bom. E você já canta desde de menininho? Ou... Então. Eu tenho uma história bastante interessante dentro da minha família, né? Os meus pais, a gente chama, dentro da igreja adventista, a gente chama isso de quarteteiros, né? Então, meu pai, ele sempre foi quarteteiro. Meu pai, a família de 9 irmãos, e dos quais a maioria são homens, né? E eles já tinham quartetos de pequenos já. Em família mesmo? Em família. E aí eu nasci no berço cristão, né? Nasci dentro da igreja adventista. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai acompanhando e aí a gente pega gosto pela coisa, vai ficando né? mais maduro, vai sentindo aquela alegria de poder cantar também. Exatamente. E aí, com meu primeiro dueto com a minha mãe, eu tinha... dueto com a mamãe também? Com a minha mãe. Oh, que legal, rapaz. Se minha mãe estiver assistindo, um abraço, mamãe. Isso. Meu Pai do Céu esteja com você aí. Eu tinha por volta de 7 anos, 7, 8 anos. Olha que maravilha. Na igreja de Jandira, da onde eu vim, né? Ah, você veio lá de Jandira. De que Jandira. Maravilha. Olha aí, tá vendo? Como é gostoso. E não é uma alegria, seja sincero, independente da religião, louvar ao Senhor, eu creio que não existe coisa melhor na vida. Maravilha. É bom demais, né? Todo aquele que respire, louve ao Senhor. E como é bom. E você ouvir canções assim, não aquelas canções gritadas, aquelas canções estridentes, não. Uma música suave, uma música que relaxa, que deixa você refletir. Senhor, o Senhor está falando comigo nesse momento através dessa canção. É muito bom mesmo. Então você já canta há vários anos aí, já cantou em vários quartetos com a família, com outros. Então, aí em Jandira nós fizemos o primeiro quarteto que eu cantei, ele se chamava Louvor Celeste, que virou depois o Quarteto Comúnio. Ah, você participou do Comúnio? A primeira formação nasceu no quintal do meu tio. Por isso que eu ouvi essa canção agora, ele é do Comúnio, então você já... Isso, tem um vocal aí. Aliás, um forte abraço para os meninos aí, Rodrigo, Jonatas, Aldo, Everson, eu ia falar o... Eles estão cantando ainda, né? Não estão. O Jonas ele está em Goiás, né? Goiânia, porque não se ouve mais falar deles, né? Deu uma parada aí. A distância aí acaba atrapalhando um pouquinho, né? Aí, né? E ministério musical é difícil tocar, né, Verde? Cada um vai para um lado, a família hoje está aqui, amanhã tem outro compromisso longe, é obrigado a se locomover, e aí perder uma voz já fica difícil. Fica complicado. E a gente tem família, né? Depois que a gente casa, o ministério sempre foi musical, né? Mas a partir do momento que a gente casa, a família é o primeiro ministério, né? Une-se o homem e a mulher, torne-se uma só carne. E aí já fica difícil de você ter essa disponibilidade de estar ali, aqui. É por isso que muitas vezes eu gostaria muito de cantar em quarteto, preciso de aprender a cantar em quarteto, só canto solo, né? Então não tenho tanta dificuldade, porque eu posso me locomover
Sozinho não tem problema, não vou precisar de uma outra voz. Agora o quarteto já precisa de uma outra voz. Mas na parte também da parte profissional, assim, gestor financeiro também, você já vem há anos aí trabalhando e essa função aí, inclusive realmente a igreja, né? A igreja adventista, há necessidade de um gestor financeiro para controlar as coisas que são internas da igreja, toda a finança da igreja. Exato. E como que você trabalha? Qual que é o processo desse trabalho seu? Então, o gestor financeiro, qual que é a função dele dentro de uma empresa, né? Isso e a igreja a gente não vê diferente, independente de qual seja a sua denominação, ou adventista, ou congregação, assembleia. Um abraço para os nossos irmãos da assembleia. Eu tenho muitos amigos na assembleia que A Deus. Igreja Universal, um abraço para os católicos, para os nossos irmãos da Universal também. E não é diferente, funciona como empresa, né? E às vezes é até meio frio pensar isso, né? Mas as coisas de Deus elas devem ser feitas com ordem. E qual que é a função do gestor dentro de uma empresa? Ele toma conta do recurso, ele cuida do recurso e ele maneja esse recurso de uma forma que o administrador ou o dono da empresa ele tenha condição de tomar decisões. Então é mais ou menos assim, você tem o dinheiro, você sabe que é uma coisa interessante, até eu costumo falar nas minhas palestras e falar nas minhas consultorias, qual que quando a gente fala em ganhar, em estar bem, em ter dinheiro, o que as pessoas primeiro pensam logo de cara? Eu preciso de ganhar mais dinheiro. Quando na verdade o grande X da questão é quando você controla bem o que você tem. Então, os grandes empresários hoje, o trabalho não é só em recolher, em ter recurso, mas sim em cuidar bem. Investimentos também que dê retornos, né? Exatamente. Justamente essa é a questão da empresa, né? Exatamente. E aí é onde o gestor entra. Aí o gestor entra para controlar, organizar todas essas coisas aí, para não sair nada para cá mais, nem nada para lá menos, tudo equilibrado. Exatamente, para dizer, olha, você pode aplicar aqui, ou você pode fazer aqui, ou isso não dá para fazer, isso não comporta a tua empresa, isso comporta. Sua empresa está com problema aqui, vamos acertar aqui, ali. É nessa linha que a gente trabalha. Então você trabalha nessa linha aí de orientação, né? Trazendo orientação, quer dizer, de um certo modo, trazendo assim o progresso da igreja, a organização e o progresso da empresa, né? Da instituição, né? Sim. Seja ela a igreja, seja ela a empresa, seja ela a escola, seja ela qual atividade que for, você está ali para fazer a gestão onde as pessoas vão ter um controle e não vão explorar um lado e depois deixar o outro desmunido. Exatamente. Interessante isso daí, né? Exatamente. E você falando, Elias, eu me lembro da história de José. Pois é. Eu lembro, eu estava até vendo aqui na Bíblia, aqui, né? Você falou de gestão, eu lembro de José no Egito, né? Quando o país lá, o rei tem um sonho e ninguém vem daquele sonho, onde José é trazido a revelação do sonho a José para trazer para Faraó, e ali José é colocado como, vamos dizer assim, o gestor do Egito. Exatamente. Aonde ele vai, inclusive ele chega ali, ele fala, olha, vai haver 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Mas como é que até o rei pergunta, né, como é que nós vamos poder controlar essa situação? Não tem ninguém com essa capacidade de controlar, de organizar as coisas. Então eu preciso, naturalmente, de alguém que é incumbido de fazer isso. E você, pelo que você mostrou, você é a pessoa você que vai administrar, abaixo de mim é você. É a mesma coisa, Deus ele te colocou aí nessa carreira nova que você disse que está agora de gestão, para que você auxilie as pessoas, as famílias, né? Para que possa controlar as suas finanças, para que elas possam ser abençoadas cada vez mais. Porque quando você traz aquilo organizadinho, só vai prosperar. Exatamente, e é até interessante você falar, pegando aí um gancho aí, aproveitando, é fantástico essa colocação do Egito, de José do Egito. Até eu estava conversando com a minha esposa essa semana, e a gente estava falando que minha esposa é empreendedora.
E eu tenho um tino mais de gestão, né? Então, às vezes, a gente se encontra em algumas... Agora ou agora você falando, eu lembrei dela, que ela veio aqui justamente falando do trabalho dela. de organização e tal. Isso. Então, às vezes, a gente se desencontra em algumas coisas e justamente a gente se deu conta disso, né? A regra é a regra clara que ficou ali no Egito que Deus disse, que é o que eu acabei de comentar agora. Você vai ter o ano de fartura e depois qual que é Se não tiver um controle... E como que era o controle? Guarda um pouquinho, faz a gestão daquilo que tem. E basicamente, Verde, é isso que a família cristã deve pensar. Eu trabalho com algumas famílias cristãs também, né? Ajudando, porque a minha empresa também ela não trabalha só com pequena empresa, ela trabalha também com pessoa física. Física também, né? E eu atendo algumas pessoas, algumas famílias cristãs também, não cristãs, mas cristãs também a gente atende. E um dos problemas que a gente vê recorrente assim, é a primeira coisa que a pessoa vem, ainda bem que vem com essa preocupação, né? Mas vem assim, eu estou preocupado com o dízimo, eu não consigo tirar o dízimo, eu não consigo ser fiel. E aí é interessante uma coisa assim, quando Deus pede, a gente chama de escrituração fiscal na parte contábil, né? O que é escrituração fiscal? Assim, para ser bem simples assim, né? Bem sucinto, você precisa de escrever e de ter anotado aquilo que você faz durante o mês. Correto. Isso em empresa ou individual funciona da mesma forma. Então, quando Deus pede lá 10% do dízimo, que é para você devolver, que na verdade é dele, na verdade, se você parar para pensar, ele já está pedindo que você faça uma escrituração da tua vida. Isso, ter um controle das coisas. Exato. Porque para você ter os 10% ali separado, você precisa de organizar todo o restante. Justamente. Então, na verdade, quando a gente entra nas famílias cristãs, a gente entra nesse patamar, ponto, né? nesse ponto. Olha, você precisa de escriturar a tua vida para depois você fazer o pacto, para depois você... Mas assim, você precisa ser fiel. E quando fala ser fiel, é uma coisa interessante, quando a gente fala ser fiel, as pessoas pensam assim, eu preciso ser fiel, eu preciso de devolver para Deus os 10%, mas eu preciso devolver e dar oferta, isso de qualquer... Nem que eu passe fome, mas não é isso que Deus quer. Não, em hipótese alguma. Pelo contrário, ser fiel a Deus, Ele quer que você faça a escrituração da sua vida, tenha uma vida organizada, para que você consiga fazer o pacto, dar a oferta e abençoar outras pessoas. E um porém, né, Elias? Você vai dar 10% de quanto? De quanto? De 100%, né? Quanto sobra para você? 90%. Se você não consegue administrar 90% daquilo que Deus te abençoou, como é que você vai conseguir administrar os 10%? Pois é. Uma pequena parte. E outra, a gente fala devolver, não é bem devolver, né? É agradecer, em atitude de agradecimento, de alegria, você está contribuindo como outros contribuíram para você também. Então, se torna uma coisa natural. E se você tem alguém que realmente, no seu caso, que vem aí auxiliando, é mais simples ainda. Sim. É mais simples, é uma coisa tão simples. É você pegar e chegar, olha, eu tenho uma despesa, eu tenho conta de luz, eu tenho conta de água, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho o celular, eu tenho a conta de telefone, então eu tenho 90% que é meu, então eu vou usar esses 90%. Esses 10% eu já deixo aqui separado, esse não me pertence. Não pertence. Esses 10% não me pertence, esses 10% já é de Deus. Uhum. Então, aí você começa a controlar. A primeira vez que você tomou esse passo, né? Uhum. Aí automaticamente você já a coisa flui. Mas precisa de uma orientação, né? Sim. Se você não estiver orientando aí da forma adequada, muitas pessoas não conseguem. Então tá aí a dica. O Elias aí, inclusive ele vai passar o WhatsApp dele, né? Para que você possa entrar em contato. Você que tem uma empresa pequena, que nem eu tenho uma serralheria, pequena serralheria, a gente consegue administrar, mas tem pessoas que não conseguem administrar. Sim. Então você que quer alguém para te auxiliar aí, fazer a gestão daquilo que entrou e daquilo que está saindo, o que vai sobrar, o que não vai sobrar, o Elias ele vai passar o WhatsApp dele, vai dando a entrevista, mas já aproveita e já passa agora. Pode passar já? Já passa. Então, é 011, né? É 9832 0955. Então,
9832-0955. É o WhatsApp também. Esse é o WhatsApp também. Então quando você entrar, você já vai ver lá já o símbolo da Confinac, que é a empresa. Você tem e-mail também? Confinac. Poxa vida, deu um branco Deu agora. branco. Então repete o WhatsApp para os nossos irmãos. 9832-0955. 9832-0955. É Confinac, Confinatec, confinac.tech, lembrei. Confinac.tech, @gmail.com. Então, confinac.tech, @gmail.com. E você vai visitar aí as escolas também? Vou, escola, igreja, igrejas, escola, família, empresa. Toda a área aí de finança aí, você está no meio lá, dando auxílio a eles, né, para que eles possam ter um conhecimento mais profundo, saber administrar, porque é muito bom. Tanto é que, voltando para José, você vê que José no Egito lá, ele realmente, como um servo de Deus, Deus ilumina ele, né? E não é uma pessoa, não vamos dizer aí só porque você é da igreja, não, porque muitos que trabalham nessa área têm a capacidade, estudaram, Deus abençoou, né, através dos estudos, e você já hoje está qualificado em ajudar pessoas. Exato, Esse amor. E José, da mesma forma no Egito, tanto é que ele tinha o celeiro lá, né? Ele falou, não, nós vamos ajuntar tanto aqui, vamos pegar tanto ali, vamos deixar. Quando realmente veio a dificuldade, já estavam preparados. Já estavam prontos. Todos preparados. Eles não tinham como não ter condições, Exatamente. porque eles tinham condições de ajudar outras pessoas, outras nações. Exatamente. E é isso que a sua área mostra, né? Exatamente. Que você vai exatamente. aí, através da sua gestão aí, da orientação que você vai dar, as pessoas vão começar a compreender, vão começar a guardar um pouquinho, porque chega no final do ano, já tem, olha, hoje eu tenho dinheirinho que eu posso viajar, tirei meu dízimo, tirei minha oferta, e olha quanto me sobrou ainda. Para eu abençoar outras pessoas e para eu abençoar a minha família, né? Olha só quanto me sobrou. Por quê? E uma coisa que é certa, tudo sendo feito para a honra e glória de Deus. Amém. Não querendo tirar vantagem, porque muitas vezes as pessoas, não, como que eu faço para dar um golpe no leão? Como que eu faço para não dar um golpe no leão? Como é que eu deixo de fazer isso? Não, então você tem que agir com honestidade. Se você agir com honestidade, tendo uma pessoa decente, uma pessoa que seja cristã, que busca verdadeiramente a palavra de Deus, jamais ele vai te orientar a fazer coisas erradas. Até porque não vale a pena, né? Esse meio é um meio bem prostituído. Eu trabalhei um bom tempo nesse meio. E o meu advogado, o meu contador pessoal, ele também era cristão, inclusive era pastor de igreja. E a gente conversava muito sobre isso. Eu deixei de trabalhar com alguns clientes justamente por essa condição. Você faz errado, você paga mais e você corre o risco, né? Isso. Então, e ganha o quê? E não ganha nada, exatamente. Não ganha nada. E pode perder a vida eterna, né? Agora, uma coisa interessante, até que você estava falando uma coisa interessante, que uma das coisas que me encantou nessa área, porque assim, o meu pai é uma pessoa ele é muito econômica. Ele vive com pouco, ele é simples, ele é bem simples, ele não embora ele também já foi diretor de empresa, mas ele não tem esse lado capitalista que a gente tem, né? Mas o problema que a gente enfrenta hoje, inclusive dentro da recessão que o país passa aí, é porque a gente hoje tem uma palavra que se está em voga, todo mundo fala, né? Economia. A economia e tal. Mas essa matéria a gente não tem muito contato com ela. A gente não conhece ela. Está bem distante mesmo. Exatamente. Então, uma das coisas que eu faço quando eu vou para a pessoa física que eu faço, eu trabalho com toda a família, inclusive com as crianças. Porque se a gente começa a trabalhar de pequeno, quando eu chego na idade adulta, adolescente e adulta, eu tenho pessoas com competência para gastar, com competência para administrar de uma forma correta. Exato. É a geração que nós estamos preparando, né, Virgílio? Não tem jeito. Né? A vida hoje é assim. A gente vê que realmente muitas empresas aí estão fechando por falta de bons administradores, né? Falta de bons gestores ali, onde realmente orienta, não quer tirar vantagem, mas sim quer deixar aquelas pessoas. Porque se você trabalha e orienta certinho, a empresa vai bem, você vai continuar com o seu trabalho. Exato. Agora, se você orienta de uma forma errada e a empresa
cai no buraco, você perdeu o seu emprego, Exato. é um cliente a menos. Sim, sim. Isso daí vai fazer falta lá na Sim, frente. Sim. Então, por isso que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Serão acrescentados. não serão acrescentadas. Agora, se eu buscar de uma forma errada, eu vou me prejudicar. Amanhã você já não vai trabalhar mais para mim, porque eu já não vou estar de acordo, Sim. que eu já peguei alguns macetes e vou Sim. querendo tirar vantagem. Sim. É um erro completamente equivocado, porque você querendo passar a perna nas pessoas não vai te trazer nada de benefício. Pode ser momentâneo. Você vê aí, né, a relação de política aí, Pois é. quantos caixas, 2, 3, 4, 5 aí, são colocados ali, e no final das contas, todo mundo vai prestar conta. Fogem do leão, mas uma depois hora é descoberto e tem que prestar conta. Porque na verdade é uma conta que todo mundo tem que pagar. A gente está passando por um nunca houve uma eleição tão polarizada. Então, né, a gente está passando por um problema, justamente por conta da recessão, dessa situação. Então, assim, é bem complicado assim a gente olhar. O Brasil passou por uma janela demográfica, né? Onde a gente teve um momento onde a gente conseguiu ter um equilíbrio. E onde nossos governantes aí podiam ter investido e ter feito alguma coisa, onde se nós tivéssemos um José lá, né, talvez tivesse, né, ajudado o povo agora nesse momento, na situação difícil, pois né? Porque esse é o momento. Esse certo, é o momento. Né? Então agora, como nós não tínhamos nenhum José lá, então agora nós a situação padecemos. Fica aí. Mas é interessante que Deus, na sua misericórdia, Ele não desampara. Jamais. Ele não desampara. Jamais. Se nós abrirmos nosso coração e nós buscarmos a Deus, você muitas vezes que tem uma pequena empresa que está passando por uma dificuldade, que, né, principalmente nessa parte financeira, da gestão aí, de saber o que tem que fazer com o dinheiro, como é que você consegue reverter a situação de falência para poder melhorar a situação. Isso. É esse o objetivo que você Sim. traz para as pessoas, né? Sim, sim. Inclusive eu tô fechando uma assessoria com o pessoal de São Bernardo, um escritório de advocacia que já trabalha há anos já na área tributária. E para justamente a gente trabalhar nesse sentido, para dar esse suporte para as empresas médias e grandes, né? Porque é inevitável o empresário hoje, no dia de hoje, é inevitável ele cair, e do jeito que está a recessão no país, ele acaba caindo inevitavelmente em dívida, não tem. E problemas tributários e tal. Então a gente também tenta fazer esse papel de resgatar, lógico, tudo dentro de um padrão de honestidade, coisa digno. Séria, digno. Assim, o que dá para fazer, fazemos. O que não dá para fazer, não não existe acerto, né? Não existe. Não tem nem lógica, né? Porque é uma área que realmente, como você citou, ela exige muito trabalho, né? Porque ela tem muita dificuldade. Muitas pessoas não querem contratar um gestor, acha que ela mesma pode resolver o problema, é onde acaba errando, né? Olha aí, você falou um ponto assim fantástico. O que acontece? O empresário, ele por natureza, o microempreendedor, por natureza, ele não tem a vocação para a gestão. Então, ele tem o quê? O negócio dele é feito de sonho. Ele tem a vontade de ganhar. E ele conhece o sonho dele e o produto. Então, ele sabe onde ele quer chegar. Mas sem um equilíbrio. Essa parte de como fazer a coisa funcionar, normalmente é uma coisa que às vezes falta para o gestor. E não é errado isso. Ele não é obrigado a saber de tudo. Mas ele precisa de saber... orientação. Ele precisa de saber aonde determinadas coisas tocam o negócio dele. Então, por exemplo, não é só... quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Quando você vai abrir um negócio, você que é empreendedor, você precisa de o aconselhável, o Verde, é assim, quando você vai abrir um negócio, você precisa de fazer a gente chama de cash flow, ou seria um fluxo de caixa de pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Se mantendo. Você não que você precisa ter o recurso, mas você precisa saber o que vai acontecer dentro daquele ano, naquele ano, financeiramente o que vai acontecer dentro daquele ano. Então, em determinado ponto eu tenho isso, e aí no decorrer do ano você vai acompanhando aquilo. Pode sair alguma coisa fora da curva, mas é fácil de resolver. Porque tem recursos para poder resolver. Exatamente. Agora o problema é que tive uma inspiração, vou abrir um negócio, vou lá, não tem uma estrutura, né? Estrutura, não sabe procurar, não sabe buscar. A gente
infelizmente a gente não tem o hábito de procurar informação. Sim, E acontece o que você estava falando. Ele acha que ele consegue resolver. E aí, depois que ele não consegue mais resolver, aí ele recorre ao gestor, ao consultor, ao assessor. Só que daí, tem uma coisa que eu falo na minha consultoria. Eu digo assim, olha, gestor... Porque aí a gente é imediatista, né? Então, eu estou com um problema, eu quero que resolva. Então, é assim, depois não adianta, porque o consultor ele não é mágico, ele não é feiticeiro, ele não vai resolver a coisa do dia para a noite. É um processo. É um processo. Tudo na vida do ser humano é um processo. Precisa de hábito, precisa de mudar Sim. hábito, precisa de mudar Há muitas conscientização. Correto. Então, é um trabalho Eu, árduo. eu tive as minhas irmãs, elas foram comprar um local, né, para trabalhar, uma rotisseria, e o rapaz vendeu para elas, falou, olha, eu ganho tanto por mês, tal, o banco tal vem aqui, almoça aqui com nós, o banco tal lá, o fulano de tal vem, e era tudo ilusão. Elas não acompanharam, pelo menos durante um mês, a rotina daquela empresa da qual elas estavam comprando, para saber o movimento correto. E o que elas poderiam, de que maneira elas poderiam usar a quantia que elas pagaram ali. Exato. Então, isso daí que realmente faz falta. Uma orientação, peraí. Aí você vai lá nessa área, justamente é o que você citou, peraí, você vai tá interessado nessa lanchonete, tá. Então, vamos fazer o seguinte, o primeiro passo, qual que é o primeiro passo que ela tem que tomar antes de comprar a lanchonete? Então, o primeiro passo, o gestor financeiro ele entra e ele vai até a contabilidade e busca os documentos. Da empresa que está sendo vendida. Então, o que a gente faz? A gente começa a fazer análise de liquidez. O que é análise de liquidez? Análise de liquidez, análise de ciclo operacional, de ciclo financeiro. O que é isso? É a capacidade que a empresa tem de gerir tudo o que acontece ali. Então, a minha liquidez, o que é a liquidez especificamente? Olha, o quanto que eu recebo e o quanto que eu gasto, quanto que movimenta, esse fluxo, como é que ele funciona? Ele está empatado, ele dá lucro realmente, ele não dá? O quanto que impacta? Justo. Como é que o ciclo dele está funcionando? Isso. Esse é um primeiro análise. Depois a análise eventualmente se a empresa tem alguma dívida, se tem algum problema com o fisco, coisas desse tipo, né? Deve alguma coisinha. E aí havendo, depois que a gente faz essa análise de liquidez, de fluxo e tal, a gente diz assim, olha, tua empresa vale tanto, essa empresa vale tanto, e ela pode, nesse primeiro momento, te dar um retorno de tanto. Você já vai orientando, porque já teve um conhecimento, já foi buscar as fontes para poder orientar no momento da compra. Exatamente. Isso que é importante, não chegar de supetão, olha, tá bom, quanto você ganha? Você ganha, dá 5 mil por mês de lucro? Não. Tá bom, tá ótimo. Funciona. Aí você entra lá, você não tira. As minhas irmãs, infelizmente, elas ficaram pouco tempo porque elas acabaram fechando. Foi tudo ilusão. Sim. O rapaz acabou enganando elas. A única coisa que elas tiram, elas gastaram uma boa quantia e não conseguiram levantar o negócio, voltar com o dinheiro, retornar esse dinheiro. Por quê? Porque investiram mal, não tiveram orientação nessa questão. E é isso que acontece. É verdade. É isso que acontece. Até num casamento, né? Sim. Até num casamento. Se você não planejar o casamento direitinho, olha, peraí, nós queremos casar. Mas quanto que você ganha? Eu ganho tanto, você ganha tanto. Exato. Então você também, nessa questão, você vai lá e orienta também? Exatamente. Então, por exemplo, você vai casar. Ok. Então, qual que é o teu plano para casar? Porque assim, você namorou, ficou lá 2, 3 anos namorando, ok, ficou noivo. Entre o namoro e o noivado é o tempo que você tem para você preparar o teu futuro. Se estruturar. Então, eu vou comprar um imóvel, eu vou morar de aluguel. E é evidente que se você puder ter o teu adquirir seu próprio imóvel, próprio, é lógico, sem dúvida. Mas assim, não havendo, qual que é o plano? Eu preciso de ter um plano sim, para poder de partida, um ponto de partida, para poder chegar a uma definição, né, daquilo lá. Eu planejei casar, então vamos analisar quanto que vai, quanto que não vai,
que nós podemos fazer? Morar de aluguel ou comprar? Sim. Qual vai ser a condição? Eu pagar o aluguel hoje, vamos colocar aí, de R$ 1.000, ou eu invisto numa casa e pago R$ 1.000 por mês naquilo que já é meu? Exato, exato. Então, essas avaliações a gente faz junto. A gente senta e faz junto. E é importante isso, principalmente para você que está noivo e está pensando aí de repente casar, embora tá a recessão danada, mas o pessoal não pensa, não para de casar, né? Não o pessoal está quer desistindo, casar. não. E a glória a Deus, né? Que continue Sempre colocando, voltando aqui, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Exatamente. Porque o maior gestor que nós temos é o nosso Deus. Nosso Deus, exatamente. Ele que vai nos orientar em todas as áreas. Exato. Né? Para que a gente possa fazer aquilo segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. É. Não adianta eu buscar e deixar a minha vida longe torta, de Deus. Exatamente. E aí, quando você começa, quando você vai juntar as suas, porque assim, quando você está sozinho, você gasta o salário da forma que você acha melhor, da forma que você entende. Então você gasta no seu carro, se você tem um carro, você gasta no seu carro, ou você gasta com viagens, ou na sua educação. Mas quando você une uma carne só. Útil ao agradável? Não, quando é uma carne só, juntou, que Deus fala assim, depois que se juntou, é uma carne só, então é um pensamento. Então o dinheiro que chega em casa, que chega na casa do casal, na casa da família, já não é mais meu. Não é mais meu. Agora nós temos uma partilha aqui, precisamos de analisar tudo direitinho, o meu gasto e o seu gasto. Interessante. No começo, já nesse momento, o que eu já faço? Eu já identifico, através de um diagnóstico que a gente faz, a gente já identifica quem que qual que é a figura que tem mais talento para lidar com o dinheiro. Então eu já indico, eu já faço a sugestão. Olha, eu já vi que ela, ou ele, ou ela é melhor gestor, então deixa, não faça algo que não está nas tuas mãos, porque não é feio você não saber fazer. Pelo contrário, fica até legal na questão de você mostrar que a humildade está dentro de você. Vou aprender no decorrer da vida, mas deixa fazer e eu vou colher o benefício disso. É o que está acontecendo hoje. Eu estou aprendendo algumas coisas aqui Amém, Deus seja louvado. Estou fazendo as perguntas aqui que me vem na hora aqui, que Deus coloca no nosso coração. Amém. E vai se destrinchando o programa, porque nós não temos aqui nada escritinho, bonitinho, falar, olha, eu tenho que te perguntar isso, perguntar aquilo. Não fomos combinados, não combinamos nada, né? Ao vivo, né? É tudo de improviso mesmo e ao vivo. Então a gente tem que estar aqui apto ao que está acontecendo para ter um conhecimento, né? Sim, mas o que me ajuda a entender esse tipo de coisa? A Bíblia, a palavra de Deus. A leitura sobre ela. Porque a Bíblia ela orienta tanto na parte financeira, na parte espiritual, na parte material. Tudo. Então, você aprendeu, tenho certeza que você aprendeu muito mais através sem dúvida, do que você leu durante esses anos de igreja, que ajudou muito você na questão de ser um gestor com fidelidade, assim como José, para que pudesse orientar as pessoas de uma forma certa. Não segundo aquilo que você aprendeu de boca, mas sim aquilo que você aprendeu através da palavra de Deus e dos estudos que você teve aí para poder chegar na posição que você chegou, para trazer informações corretas a cada um de vocês. E até é interessante você falar isso, eu contar uma pequena experiência. No grupo, eu passei 10 anos em um grupo, onde eu entrei na parte operacional, ali fazendo digitação e tal, e fui crescendo dentro da empresa, e ao final dos 10 anos, quando eu me desliguei do grupo, eu já era o segundo homem dentro da empresa. Olha só. Ou seja, quando o presidente não estava na empresa, era eu que respondia pelo processo todo da empresa, a responsabilidade era minha. E nessa época eu ainda não tinha formação. Então eu fazia gestão de finanças e gestão sobre pessoas que tinham até, inclusive, pós-graduação. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que Deus, Ele honra a gente. Ele capacita. Ele capacita e honra a gente. Ele faz coisas que a gente, às vezes, não dá muito crédito. Não dá muito crédito. E eu lembro que o meu presidente ele dizia assim para mim, olha, Eliezer, você é um cara que eu gosto muito de você e tal. E você sabe que o teu lugar era para o meu irmão estar, né? Mas o meu irmão não se interessa e tal. Eu vejo que você é um menino esforçado e tal. E assim, Deus fez grandes coisas na minha vida. Assim, e abençoou assim, de forma
assim, tremenda. Amém, amém. Olha que maravilha. Vocês ouviram direitinho? Começou bem pequenininho, foi se interessando, sempre colocando Deus em primeiro lugar, mostrando honestidade diante do patrão, diante de todos aqueles que estavam ao teu redor, mostrando a Deus através do seu testemunho. Por isso que Deus vai, é como você diz, Deus vai honrando. Por que Deus honrou José? Exato. Porque José foi fiel. José foi um homem fiel a Deus. Ele independente da situação, né? Independente da situação. E olha que situação que ele viveu. Pois é. Ele viveu numa situação difícil e a aprendizagem dele não veio do homem, não. A aprendizagem dele veio de Deus. Deus o capacitou para que ele fosse um gestor ali do Egito. Tanto é que a sua própria família depois veio buscar lá alimento com José, porque eles não souberam também, Jacó, por ser um servo de Deus também, ainda assim, para você ver como que é o plano de Deus, Jacó também era um homem de Deus. Sim. E ainda assim, José, o seu filho, foi capacitado para poder segurar aqueles momentos de dificuldade da própria família. E muitas vezes acontece o que você falou. Não, mas a minha esposa, ela não administra legal, eu vou fazer. Não, muitas vezes a esposa, ela administra muito melhor do que eu. Então eu tenho que confiar nela, eu tenho que, olha, fala a minha esposa, a gente faz isso, faz aquilo, a gente conversa, ela me ajuda muito lá em casa, graças a Deus. Não é porque eu estou aqui não falando, mas é uma realidade que sem ela a gente não pode ser hipócrita. Sem a minha esposa eu não estaria aqui na situação que estou. Graças a Deus, ela é uma pessoa que trabalha muito, que luta, sempre está dando as coisinhas para os meus filhos. Amém. Ajudando meu filho na faculdade também. Então a gente controla. Ela ajuda lá e eu coloco as contas em dia. Ela faz isso, eu coloco as contas em dia. Quando eu não tenho, quando ela não tem, a gente inverte as posições. Exato. E vai invertendo as posições. E graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, Deus ele tem nos abençoado. É claro que muitas vezes a gente quer um pouco mais, né? Isso daí é a natureza. Sim. Mas se nós não colocarmos a nossa vida na mão de Deus, como você citou, e tivermos alguém para nos orientar, que Deus capacita e coloca as pessoas, nós vamos ficar aí a ver navio. É muito importante. Elias, vamos cantar mais uma musiquinha? Vamos. Este meu coração
Olha aí, mais uma canção aí com o nosso gestor, cantor, quarteteiro. Quarteteiro. Olha aí, que interessante, né? O quarteteiro é mais por gosto, né? E Papai do Céu vai abençoando, né? Abençoando, vem abençoando aí, interessante. Então, aí nós estamos aí com o programa Palavra de Fé. Se você ainda não conhece uma igreja adventista, você pode ir no Google aí e digitar www.encontreumaigreja.com e você vai estar encontrando uma igreja adventista na qual há muitos gestores ali também, sim, como o Elias. O Elias ele já deu o endereço dele aqui, vai voltar a dar o endereço dele, o telefone, o WhatsApp, o e-mail dele. A igreja da qual ele pertence também, para se você quiser convidar ele para cantar solo também, né? Canto, vai. Solo. Quarteto, tem o quarteto também. Solo também. E uma gestão na sua empresa ou no seu lar, ele também está disponível aí para que você possa ter em conta. Então, www.encontre uma igreja, estará ali buscando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não precisa de ser adventista. Não, de forma alguma. Somos todos irmãos em Cristo. Tá bom? E aí, Elias, gostando de trazer essa novidade aí, foi muito bom? Muito bom, muito bom. Gostoso, né? Muito demais. É uma satisfação primeiro estar com você, né? Que com nós, gente, né? Deus é quem proporciona esse momento, né? Amém, por isso. Realmente Deus faz coisas grandes na nossa vida, né? E como você falou, acho que a amizade é uma coisa fantástica, né? E eu digo sempre, a porta está aberta aqui, a hora que você quiser vir com a sua esposa novamente para abordar um pouco mais desse assunto, outro assunto, é só você, Verde, estou aqui, ó, dá para a gente participar, eu e a minha esposa, maravilha. Nós vamos aí levar tem alguns produtos, algumas coisinhas, pode vir aí, e a gente nunca vai deixar de dar oportunidade e de falar do amor de Deus para nossos amigos internautas, né? Amém, porque amém. Sem mim nada podeis fazer. E Jesus tem batido na porta do nosso coração a cada instante. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu serei o seu gestor. Amém. Não é assim? Amém. Jesus vem dizendo, eu serei o seu gestor, conduzirei a tua vida de uma maneira da qual você vai ter felicidade. Em meio a tantas dificuldades que estamos vivendo hoje no nosso planeta, porque você vê que já estamos quase acabando, mas você vê que o planeta, de uma forma geral, não só o Brasil, o planeta, de uma forma geral, está gemendo. Está gemendo. E aí é onde nós precisamos de pessoas realmente para nos orientar nos valores que nós podemos nos prevenir lá na frente. E temos que sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar a Deus. Nunca deixar de buscar a Deus. Se você buscar a Deus, Deus vai prover, como Elias, outras pessoas também na sua vida que vão trazer benefício para você e você vai ser abençoado. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa, que eu farei de você um dos homens mais importantes do planeta Terra. As estrelas no céu você não vai conseguir contar. Você não vai conseguir contar. Então, aonde você andar, Abraão, e as pessoas te abençoarem, elas serão abençoadas. Amém. Então, aonde o Elias andar, na sua casa, na sua escola, na sua empresa, seja onde for, você vai ser abençoado através desse varão de Deus aqui. É um prazer muito grande ter você aqui conosco, minha, viu? Pela música, pela companhia. Muito bom mesmo. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Que terça-feira que vem nós vamos estar aqui com a Raquel, ela é uma enfermeira, ela vai trazer também assuntos sobre saúde também, que nós precisamos de ouvir. Então, terça-feira que vem, esteja ligadinho aí para ouvir um pouquinho de saúde também. Hoje ouvimos um pouco da gestão financeira, como devolver o dízimo, como ofertar a Deus, como controlar o seu dinheiro. Exato. No momento de crise, você estar tranquilo ali. Exato. É muita alegria ter vocês aí do nosso lado, que Deus abençoe a cada um de vocês. É o nosso desejo e oração. E o Elias também vai se despedir de vocês. Eu quero agradecer aí por você ter deixado a gente entrar na tua casa, né? E que o Papai do Céu esteja com você, abençoando a tua família, abençoando as tuas finanças, enfim. Que o Papai do Céu cuide realmente de você e da necessidade que você tem. Amém, que assim seja. Deus abençoe a cada um de vocês. É o nosso desejo e oração. Amém. Amém.